Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite aos nossos queridos telespectadores deste canal aqui, esse canal em que eu dou a minha opinião sobre o mundão, hein, sobre o que acontece no mundo. Um canal aí em que eu tento expressar aquilo que eu acho interessante para as pessoas da melhor maneira possível. Por isso mesmo, eu espero que você dê o like, se inscreva, compartilhe, comente, enfim, toda aquela coisa, toda aquela burocracia de sempre. E hoje, os últimos episódios eu falei algo mais filosófico, sobre filosofia, e hoje eu queria falar, na verdade, sobre, mais especificamente sobre política mesmo, e sobre sociologia, tá? E sobre a questão principal do negro no Brasil, e sobre a questão da mestiçagem também. Sobre a questão do índio, sobre a questão do caboclo, do mulato, do pessoa que é bugre, por exemplo, e acaba refletindo um pouco sobre identitarismo, sobre politicamente correto, uma série de questões que eu já falei aqui sobre a questão do identitarismo, falar aqui também sobre cotas raciais, porque eu sou alguém de esquerda, tá bom? Eu sou um cara de centro-esquerda, eu sou trabalhista, sou alguém, né, um trabalhista, talvez, um socialista simoniano, um socialista democrático, como alguns falam, né, que daí já é esquerda, não é de centro-esquerda, né, o centro-esquerda é capitalista. Eu não sou nem capitalista nem socialista, né, mas pelo fato de eu estar tão distante do capitalismo, eu acabo me estando mais próximo dos socialistas democráticos, apesar de eu reconhecer nas lideranças trabalhistas muito, muitas qualidades. Por isso eu acabo me dizendo que sou trabalhista, que no final para alguns é capitalista, para outros é nenhum nem outro. Enfim, eu acabei fugindo um pouco do assunto, peço desculpas. A questão toda pra mim é que eu acabei falando que eu sou de centro-esquerda porque eu sou alguém de centro-esquerda muito crítico às cotas raciais. Não só pela questão de que eu acredito que as cotas raciais elas remediam um problema, mas não resolvem, tá? Mas por causa da visão hoje que o campo progressista como um todo tem sobre a visão do racismo. E aí eu acabei citando num outro vídeo também sobre a questão do debate que teve entre a senhorita Bira e o Jones Manuel, que são duas pessoas que eu admiro, duas pessoas que eu respeito muito, tanto pela militância, tanto intelectualmente, até os vídeos do Jones Manuel, quando ele quer fazer um vídeo profundo, ele faz muito bem o vídeo, tá? E a senhorita Bira também fala muito bem de semiótica. Eu acho incrível os vídeos dela. A minha questão toda aqui é relacionada à questão do racismo no Brasil. O racismo que temos aqui no Brasil, a maneira como ele se expressa é diferente, tá, da maneira como se expressa nos Estados Unidos. E aí, por fim, acabam se importando uma pauta americana, em que lá literalmente é preto no branco. Aqui, por outro lado, não. Aqui a gente tem o caboclo, aqui a gente tem o mulato, aqui a gente tem o bugre, aqui a gente tem o negro, aqui a gente tem o índio, aqui a gente tem a pessoa que é branca, a gente tem o imigrante, a gente tem o amarelo. A gente tem uma série de questões aqui como um todo que são diferentes da maneira como se expressa o racismo lá nos Estados Unidos. Então, por isso que eu falo que essa questão do politicamente correto, dessas palavras, por exemplo, eu falei mulato aqui, onde eu trabalho, que é um banco, para algumas pessoas diriam que mulato é uma palavra racista. Chegou ao absurdo dizer, por exemplo, lá onde eu trabalho, que eu não podia falar tô ferrado, porque a origem da palavra é de ferro, e aí botava o ferro nos escravos. A questão é, se a gente for para a etimologia de todas as palavras, ela claramente é colonialista, ela claramente é racista, ela é genocida, ela é assassina, porque nós falamos a língua de um colonizador que é o português. Senão a gente teria que voltar pro Tupi-Guarani, sabe? E mesmo entre os próprios índios, eles brigavam entre si. Então eu sou do gaúcho, aqui tem os charrua. Os charrua brigavam com os tupias, por vezes, até onde eu sei, pelo que eu pesquisei, me corrija se eu estiver errado, tá? Então assim, esse argumento de que meia dúzia de palavra bonita vai acabar com o racismo é muito falho. Ao mesmo tempo, isso não quer dizer que de fato não seja necessário entender que as pessoas devem respeitar umas às outras. Então, assim, eu me referi aqui à palavra mulato, por exemplo. Se eu tiver com uma pessoa e ela falar que se sente mais confortável como sendo chamada como pardo, tudo bem. Não é censura, é só respeitar a pessoa. O que nem tem esse exemplo aqui de falar que, pô, o racismo, né, ele não é negro, é preto. A pessoa que é mais velha, por exemplo, a minha avó, ela não se sentia confortável sendo chamada de preta, porque para pessoas mais velhas ser chamado de preto é pior do que ser chamado de negro, e hoje é o contrário. E aí? Eu vou respeitar cada pessoa, vou respeitar cada um. Então essa questão de politicamente correto é de acordo com cada pessoa. O problema é, como eu estou falando para todos, aí a pessoa leva para si esta questão e daí ela tem que entender o contexto de cada questão. Entende? Consome aquilo que quer. Você pode vir e sair do meu vídeo quando quiser. É simples.
E daí entender nesse sentido que não necessariamente se adequa a palavra ou determinada questão àquela pessoa. E aí eu me refiro, por exemplo, até mesmo eu que sou bissexual, que fala que eu sou viado ou boiola. Então, nesse caso em específico, a pessoa que eu tenho intimidade, ela pode, eu não me sinto, não tenho problema em relação a isso. Agora, por exemplo, minha mãe ou meu pai, eu não quero que fale. E eu falo isso mesmo pra eles, eu não quero, ponto. E isso é uma linha, eu tô botando essa linha. E pronto, deu, acabou. Essa questão do politicamente correto é muito simples de se resolver, mas as pessoas problematizam demais. Isso é um problema dos Estados Unidos, não é um problema nosso, tá? Então, assim, dito isso, dito essas questões todas que são mais complexas, eu, por exemplo, concordo com a crítica do Jones Manuel de que nós deveríamos formar uma ideia de identidade, de questões, até eu não diria de identidade, porque a identidade eu tenho problemas, mas a diversidade não, tá? Então, por exemplo, a identidade, ela é uma formação muitas vezes dogmática, muitas vezes forçada, muitas vezes autoritária de certa forma. E tem pessoas que têm várias identidades. Tem pessoas, eu, por exemplo, eu gosto de rock, eu gosto de samba, eu gosto de rap, eu gosto de todos esses gêneros musicais. Eu gosto de jazz. E aí eu tenho que estar necessariamente atrelado à minha identidade. Eu sou colorado, eu sou gaúcho. Eu tenho a questão da tradição e do gauchismo aqui, né? É muito comum. E eu tenho orgulho de ser gaúcho. Mas nada me impede de querer consumir a cultura de outro estado, de outra região, de outro país. Eu gosto muito do que os Estados Unidos produz, mesmo que de viés imperialista. Gosto também de filmes da União Soviética, filmes antigos, europeu. Isso não quer dizer que eu não possa consumir por causa disso. Eu estou pegando aí um extremo, como o caso de outros movimentos que adequam o tradicionalismo como uma questão de identidade ao ponto de ser xenófobo, como o caso do Nova Resistência, por exemplo, que é um movimento de viés tradicionalista e nacionalista, meio xenófobo. Nesse sentido que eu quero dizer que a identidade, ela, ok, ela inevitavelmente ela acontece, mas ela não pode ser de maneira extremada ao ponto de eu querer excluir o outro, mas sim ao ponto de reconhecer na diferença qualidades. Isso que eu quero dizer, entendeu? Então assim, neste sentido, tá bom, todo que eu estou falando, essa questão do Jones Manuel, só para voltar ao ponto, eu concordo com ele na crítica de que nós deveremos desenvolver nossa própria teoria identitária ou teoria da diversidade brasileira. Então nós temos autores que falam sobre racismo muito bons, Guerreiro Ramos, intelectual trabalhista importante, Clóvis Moura, Lilia Schwartz, Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, todos intelectuais muito bons que falam sobre estas questões e que intelectuais que podem abordar o assunto de maneira profunda e que de fato refletem aquilo no Brasil e que definitivamente não vai ser excluindo meia dúzia de palavras do dicionário que o racismo vai acabar, que o preconceito vai acabar. Não é desta forma. Eu acho que na verdade daí eu concordo com a crítica de que nós deveríamos sim focar, nós de esquerda, focar na pauta econômica ao invés da pauta identitária. E neste sentido também, não quer dizer que a pauta identitária não seja importante, ela tem que ser estudada de acordo com a realidade do brasileiro, entende? Só que se pegou aí essa questão toda relacionada às pautas identitárias como dos Estados Unidos, que esquece da pessoa que é índio, por exemplo, muitas vezes. E o índio sofreu um genocídio dos Estados Unidos durante o processo de colonização. Então assim, por isso que eu tô falando sobre essa questão das palavras e dessa questão do racismo, que é diferente da maneira como é nos Estados Unidos da maneira como é aqui no Brasil, porque essa paixão aí, esse moralismo progressista que quer julgar as pessoas por palavras, por questões, por comportamentos muito bobos, é algo quase como um integralista falando que o Brasil tinha que voltar pro Tupi, sabe? É estranho, eu acho estranho. O integralismo é de extrema direita, sabe? Eu acho muito estranho. É uma guerra cultural muito importada dos Estados Unidos. Neste sentido, agora falando sobre a questão das cotas raciais, tá bom? Porque nós somos um país mestiço, nós somos um país que nem eu falei, que nós temos o caboclo, o mulato, o bugre, o índio, a pessoa que é preta, a pessoa que é branca, o imigrante, o amarelo, enfim, um monte, muito mais que nos Estados Unidos, tá bom? Então, neste sentido, daí eu acho que a cota racial ela remedia um problema que é muito mais complexo. Até porque nós aí tem o conceito do Gilberto Freire, em que nós vivemos numa democracia racial e que por isso o racismo não existiria. Isso é mentira, tá? E o racismo existe de uma forma que se estrutura através da pauta econômica, entende? A pauta econômica irá fazer com que todas as pessoas que são pretas, índias, caboclas, mulatos, enfim, subam na vida. Isso que eu quero dizer.
Então, e de novo, isso não quer dizer que a pauta de estudos de todas essas áreas não seja importante, muito pelo contrário, é também. E aí, por fim, sobre as cotas raciais, que nem eu estava falando, eu sou a favor das cotas raciais porque hoje é a única ferramenta que a gente tem. Mas o ideal mesmo, tá, era que neste sentido, eu acredito que as universidades federais deveriam ter análise curricular melhor. E aí não é tanto sobre, o que eu acredito, não é tanto sobre cotas raciais, sobre estudantes que devem entrar, mas sim sobre as pessoas que julgam quem deve entrar ou não. Então, sobre quem julga, eu acho que deve ter sim uma mulher, um negro, um índio, enfim, o que seja. Aí, nesse sentido, eu acredito que deva ter o máximo de diversidade possível, porque aí sim evita, tá, com que aconteça só com que pessoas brancas entrem na universidade, só com que pessoas de classe alta entrem na universidade. E aí entra outra questão, que aí eu já acho que a pauta econômica deve entrar, e aí é outro debate para com que as pessoas tenham mais acesso à universidade e investimento maior em educação, com certeza. E também, neste sentido, isso não quer dizer também que a cota racial não seja importante para o mercado de trabalho. Eu sou a favor da cota racial para médias e grandes empresas. Porque a partir disso, o que te garante que, por exemplo, que o chefe não vai ser racista, entende? Que vai só contratar pessoas brancas, entende? É importante que tenha diversidade nesses setores, e aí eu acredito que, nesse sentido, o mercado de trabalho, sim, tem que ter cotas. Aí sim, com certeza, sem sombra de dúvidas, tem que ter cotas. E aí também existe outro fator de crítica, tá bom? E aí outra questão também que eu deixo claro. As cotas, como um todo, eu sou PCD porque eu tenho autismo, as cotas de PCD, sobre as questões de racismo, elas devem ser feitas para que a algum nível não sejam mais necessárias, assim como todo programa social, ao meu ver, tá? E nesse sentido, em relação às cotas para o mercado de trabalho, as médias e grandes empresas eu acredito que tenham que ter por causa disso, com esse fim de que no futuro não sejam mais necessárias. E aí, que nem eu falei sobre os casos das universidades federais, eu acredito que quem julga, tá, tem que ser diverso. E tem que ser diverso no sentido de etnia, de sexualidade até mesmo, apesar de não ser um fator que esteja na questão tanto da prova, não esteja tanto na questão de análise da capacidade curricular de cada um, tá? Nesse sentido daí sim, eu acho que quem julga tem que ser diverso, para que justamente não aconteça só um caso, tá bom? O racismo não se fortaleça ainda mais dessa forma. E falando de intelectual, a gente tem o Silvio Almeida ainda, quase me esqueci de falar, é um baita de um cara que a gente pode comentar aqui. O Joaquim Nabuco também foi um cara muito importante para o abolicionismo. Enfim, essa questão do racismo, a gente tem que entender que o Brasil é um país mestiço e que tem a questão que apresenta o preconceito de uma forma diferente dos Estados Unidos. Então, não é igual a dos Estados não é igual aos Estados Unidos, não é eliminando meia dúzia de palavra bonita que o racismo vai acabar. Porque a polícia, ainda hoje, obviamente não são todos, mas a polícia ainda assim hoje reforça uma cultura contra a cultura da favela, que muitas vezes são de pessoas negras. E por isso pessoas negras muitas vezes são associadas a serem bandidos e muitas vezes acabam morrendo, mesmo sendo inocentes. Então, obviamente não são todos os policiais que eu tô falando aqui, tá? Mas ainda assim, isso são todas questões que a gente tem que levar em conta. E obviamente não são todos os negros que também estão em favela, existe o pobre branco também, e não necessariamente também quer dizer que todos os negros estão nessa cultura da favela, cultura do funk, por exemplo, que seja do trap, não necessariamente estão aí. O que eu quero dizer, nesse sentido que eu quis dizer, é que a polícia muitas vezes ela reforça um comportamento, ela serve como um comportamento que é de repressão à cultura da favela, muitas vezes. E aí essa cultura da favela é de pessoas brancas, negras, índios, enfim. Nesse sentido que eu quero dizer. Não tenho nada contra o policial. O policial é um trabalhador e que não vai ser culpando o outro trabalhador que vai resolver o problema, vai ser culpando o chefe, por exemplo, da polícia militar, tá? Então, nesse sentido que eu quero dizer. Enfim, eu espero que você tenha gostado deste vídeo, que nem eu falei, nós somos um país mestiço, tá bom? Somos um país diverso. O que eu dizer era isso. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Obrigado, até mais e tchau!